Eu sou o Gus. Eu sou o Ed. A dupla dinâmica do Papo de Colecionador. E hoje nós vamos responder ao seu pedido. Here just to forget. Mais um 2 em 1, dessa vez respondendo aí ao assinante Marcos Rossi. Ele fez duas perguntas e as perguntas eram em vídeos diferentes, mas a gente resolveu aqui Vamos condensar numa coisa só. condensar aqui e para poder responder. E obrigado, Márcio, por participar. Isso motiva a gente a querer fazer mais vídeos cada vez mais. Então, olha, ele fala assim, acho que foi no vídeo que a gente fez de 88. Tá. Ele até cita o álbum favorito dele dessa época, é o New Jersey desse ano, do Bon Jovi. E ele aproveita e diz assim, uma sugestão para os próximos programas, álbuns de bandas de hard rock farofa. O que é o... Nossa, é o famoso false metal. Ah, se você escutasse isso lá por 85, 86, se você falasse que você gostasse disso na frente do Woodstock, cara, você ia apanhar. Você não podia ir lá, imagina, tinha uns caras que apareciam com umas calças de vez em quando, coloridas, lencinho na cabeça. Meu amigo, a Woodstock vendia um adesivo chamado Death to False Metal. Isso. Era uma onda que existia um falso metal, né? Tem que lembrar que é um momento, tá? E a Rock Brigade falava muito disso. Eu preciso fazer um gancho agora que você falou em Death to False Metal. Quem cantava uma música assim? Death to False Metal, o Manowar, que é coisa mais falsa que o Manowar. Não, Posers Will Die. Quem cantava? Posers Will Die é uma banda chamada Trust. Uma banda chamada Trust. Eles voltaram com agora hard rock. Não. Voltaram recentemente. O vocalista me adicionou no Facebook, tá sempre mandando vídeo, não sei o que. É um vocalista novo. Não sei se alguém sobrou dessa época, que é uma banda dos anos 80. Mas eu achei engraçado que eu fui lá no perfil da banda, eles iam abrir pro Vice New. Nossa, que beleza. Posers Will Die. Afinal, os Posers não morreram e eles estão lá abrindo pra eles. Mas era uma coisa muito curiosa, então esse período aí, né, se você falasse que tinha gente que curtia, mas não falava que curtia, porque, tinha grande chance de ser surrado, né, ou de ser muito zoado, né. Na verdade, então o que é? Vamos tentar condensar o que é. Dentro do hard rock teve bandas que se influenciaram pelo glam, né? Teve uma fase nos anos 70, né? Eu acho que foi o David Bowie que começou com essa coisa de camaleônica, de se transvestir, né? Ou transvestir, enfim, de se vestir de mulher, enfim, de colocar maquiagem. Aquele visual andrógeno, né? Tem uma banda muito famosa lá na Finlândia, que é o Hanoi Rocks, também tinha essa pegada, que era tipo Rolling Stones, só que com maquiagem, com roupas de mulher e não sei o que. E essa coisa acabou indo para umas bandas mais pesadinhas, né? Principalmente nos anos 80, né? Na Califórnia, muito na Califórnia, né? Então, havia bandas de sleaze rock, ou sleaze metal, sei lá, também se chamava de glam metal, né? Hair metal, exatamente. Do cabelo, aquele cabelo com laque, Quanto né? mais cabeludo, mais em pé o seu cabelo, né? E tudo isso só aqui no Brasil começou a se apelidar não só de poser, né? Que o poser era o cara que gostava do metal farofa. Que misturava hard rock com essa coisa indumentária. E a gente tinha bandas desse estilo. O Abutre era uma banda que era pesada, mas a vestimenta dos caras era hair metal. O salário mínimo, a mesma coisa, né? Mas eu acho esse termo, o glam metal, eu acho pouco específico, assim, em termos de som. Porque eles consideram muitas bandas de hard rock e algumas de hard and heavy como glam metal. É mais o visual, acho que é o visual menos o som. Eu até mostrei aqui um top pro Edilson, a gente tava falando, porque a gente não queria repetir as mesmas bandas que a gente já falou em outros programas, que também são consideradas, ou alguma fase delas,
foram consideradas como glam metal. E tem umas bizarrices nessas listas, né? Mas deixa pra lá. Twisted Sister, por exemplo, apesar de no início era super cruzão, rock and roll, eles tiveram uma fase... Mas o visual deles no começo era maquiado, salto alto, tudo, sempre foram coloridos. Não, o You Can't Stop Rock and Roll não tinha maquiagem. Não, antes disso. Nos anos 70, eles são mais antigos. Se você pegar aquele Clube 1970, que são aqueles álbuns, shows ao vivo, o começo do Twisted Sister, eles eram andrógenos, totalmente andrógenos, com visual todo colorido. E eles sempre tiveram flashinho na cabeça, né? E é uma coisa engraçada que eu me lembro, que o Dee Snider, ele falava assim, se alguém tem problema com isso, pode vir aqui e me encarar, né? Aqueles 2 metros. Agora vamos poder encarar esse ano, né? Sim, ele vem agora, né? Vai ter show esse ano do Dee Snider solo. Que é um disco bem legal, por sinal, né? Mas vamos lá falar. Farofa. Eu escolhi, na verdade, eu interpreto o Farofa assim, uma banda de hard rock muito ruim. Mas muito ruim mesmo. Né? E a que eu escolhi aqui é uma história muito interessante. Ela se chama Fate. O que é o Fate? É a banda do Hank Shermann depois que ele saiu do Mercyful Fate. E aí quebrou o Mercyful Fate, uma tristeza, todo mundo chorou, né? Mas o Hank Shermann vai formar o Fate, vai ser uma banda de metal. Falei, opa, legal, né? Banda de metal. Aí você vai lá e compra esse álbum. A capa já deixava a coisa meio assustadora. Aí você escuta, gente, é ruim demais. É muito, tudo que é meio farofa mesmo, assim, tudo que é comercial, acessível, teclado, vozinha, gritinho, aqueles refrões insuportáveis, você não aguenta escutar o refrão, a música inteira, tá tudo aqui. Tá? Esse aqui é o primeiro disco deles. Eles têm a coragem de ser lançados pela Direct Metal Mastering. Como o cara pode falar isso, Direct Metal Mastering, né? Mas não é nacional, não. Não, esse é importado, né? Nunca saiu no Brasil. E é muito ruim. É ruim demais, é um farofa metal mesmo. Se você quiser ver farofa metal, tá aqui, ó. Hank Shermann, depois ele se arrependeu, né? Voltou aí pro Mercyful Fate, voltou pro bom caminho. Mas isso aqui é glam. Isso é hair. Não é hair, não, o cabelo dos caras é cabelo em pezinho, né? Mas olha... Você quer ver um negócio que é farofa metal, tá aqui, é o Fate, tá? E foi uma coisa que assustou muita gente, agora que a gente escutou isso aqui, falou assim, meu Deus, né? Vou jogar a praga. Pra sorte nossa, King Diamond e o resto dos músicos formaram a banda solo, né? O King Diamond ficou numa linha mais heavy metal, tá? Mas aqui está, né, Sr. Hank Shermann, ó, eu tenho a prova aqui que um dia você fez uma desgraça. Bom, eu vou falar de uma banda, ele falou de uma banda da Europa, Dinamarca. Né? Dinamarca. Eu vou falar de uma banda americana, onde... O berço, né? O berço dessas coisas, dessas bizarrices, né, do farofadas. E pra mim uma das maiores bandas farofa foi o Poison. Né? Eu conheci o Poison com esse álbum, Flesh and Blood, já nos anos 90. Inclusive eu tive uma banda nessa altura, que era o Lakeland, a gente tocava covers acho que uma ou duas músicas desse álbum aqui. Era uma banda assim, normal eu achava. Mas quando o Poison começou a ficar famoso, eu comecei a descobrir o que veio antes, né? E o primeiro álbum deles é essa bizarrice aqui. Olha a carinha. Não, mostra o verso é melhor. O verso é melhor. Olha isso, que bonito. Tem aqui um parece o Paul Stanley, né? O próprio Kiss teve uma fase glam, né? Fortíssima, né? Quando eles tiraram a máscara, teve uma fase bem... E o que eu vou dizer do Poison, né? Eu vou falar uma curiosidade, esse álbum eu não gosto muito, o segundo eu acho melhor, esse era bem pobrezinha a produção, não sei, não gosto muito, mas tem na coleção, enfim. Depois eles fizeram, tem um álbum que é muito bom que eu gosto, já com outro guitarrista, que é o Native Tongue, que eu acho mais pesadinho, mais legal. Mas a curiosidade que eu gostaria de referir, nessa fase aqui o guitarrista deles era o C.C. DeVille. Só que antes deles lançarem esse primeiro álbum, o guitarrista tinha saído e eles ficaram sem guitarrista, né? E eles começaram a ver quem ia entrar e tinham 3 pretendentes para a posição. Um deles era um cara que tocava no disco solo, digamos assim, ao vivo, com o Joe Perry, que era do Aerosmith, um guitarrista que tocava com o Joe Perry. O outro era o Slash, né? Isso ainda é pré-Guns N' Roses. E o outro era o C.C. DeVille. E o C.C. DeVille ganhou a posição por causa do visu. Isso que eu ia falar, né? Atitude visual era o que contava. Deixa eu ver se ele tá... o C.C. DeVille...
Depois eu ponho uma Essas foto. bonecas aí. É uma dessas bonecas aí. Mas enfim, por isso que chamavam de farofado, porque parecia umas mulheres, uns traveco, sei lá o que parecia. Era um exagero. Nada contra, assim, desde que musicalmente seja bom, a gente tenta ignorar, principalmente quando a gente ouve só o áudio, né? Mas depois quando era muito vídeo, muita farofada em vídeo também, daí cansava um pouco esse excesso de glam. Mas tiveram algumas bandas boas que entraram, meio que consideraram, até o Scorpions, né, você tava falando. Que mais? Megadeth, colocaram Megadeth como glam, tem uma lista que eu tenho Megadeth, acredite nisso. Deve Iron ser- Maiden. Devia ser pelo hair metal. Então, Judas Priest do Turbo, né? É. Não, deixa pra lá. Né? Mas enfim. Tá aí, vamos Bem. passar para a próxima pergunta dele, que eu não li, né? Vamos ler aqui, que eram duas perguntas que ele fez. As bandas que com momentos extremos, se eu não me engano, é isso, né? Isso, foi no vídeo que a gente fez de tributos, ele falou assim, muito bom esses tributos, faz um programa sobre álbuns mais diferentes na discografia de uma mesma banda. Poxa vida, então, eu escolhi uma que é bem fácil, porque todos os álbuns são diferentes, qualquer um que você pegar um é diferente do outro, né? Aqui está, Voivode, né? Se você já escutou um disco do Voivode, escute os outros, porque um não tem nada a ver com o outro, né? Então eu peguei aqui justamente o primeiro, né? O War and Pain, clássico, do pseudo, proto, trash, black metal, tá? E é legal pra cacete, puta, as músicas são muito legais, Wars of Ice, a próxima música Voivode, né? Eu lembro que a gente ficava berrando isso aqui, que era um som tosco. Voivode! É um som tosco punk pra caramba. também, é quase batida de punk, né? Quase. Os caras, uma coisa assim muito tosca. Eu lembro que na época a gente brincava assim, os caras se reunindo no quintal da casa, gravavam um disco e deu certo, né? Porque é mal gravado, é uma coisa tosca, mas é legal pra caramba. E aí passam-se alguns discos, acho que esse aqui é o quinto, sexto disco depois, os caras me gravam tipo alguma coisa do tipo Pink Floyd, né? Martin Face. Puta, inclusive tem uma versão. Tem uma música da Astro Astro Domain que ficou fantástica, né? Um disco que se você comparar, você vai assim, não é a mesma banda. Se a pessoa não conhece e coloca duas faixas, uma de cada álbum, nunca que você vai falar que é a mesma banda. Né? E depois eles mudaram de novo, aí eles voltaram a ser toscos de novo, depois pegaram uma linha mais modern metal, aí teve um disco que é o Angel Rat, que parece que é New Wave of British Heavy Metal, que é um heavy metal tradicional, assim, anos 80. Então o Voivode, cada disco é um disco diferente. Né? Tem alguns que eu não gostei muito, o Phobos é um deles, é muito alternativo, muita coisa. E tem cada coisa assim é diferente. Tem um que é só sobre ETs, que eu acho que é o The Outer Limits. Sim. Então acho que a banda que melhor representa isso, né, que ela faz discos muito diferentes, aqui está. Mas ela tem um som muito identificável. Sim, assim. a guitarra... Parece que você ouve e você sabe que é Voivode. Eles são Sim. realmente discos bem diferentes uns dos outros. Mas tem umas características muito particulares. Eu acho né? que tem alguns toques de guitarra, efeitos de guitarra que sempre aparecem ali, né? E também os vocais que, embora sejam bem menos agressivos ou mais harmônicos, você percebe, né, que não é o Pig, não é o Away, é o Denis Belanger, se eu não me engano. Cada um tem um apelido também, Sim. eles tinham um apelido, né? Mas é bem interessante. Então assim, a minha banda que representa mais isso, assim, de discos bem diferentes, é o Voivode. É uma banda que, se você não conhece, vale a pena você pegar um de cada um, ou seja, escolher todos eles para escutar, porque são sons bem diferentes. Legal. Olha, eu vou falar de uma banda que quando eu conheci, foi aí no final dos anos 80, com um excelente álbum chamado Electric. Eu tô falando do The Cult. E esse álbum, eu lembro que eu tive esse álbum importado ainda, e nossa, parecia AC/DC, assim, com uma pegada muito AC/DC. Adorei, um hard rock bem legal, curti bastante. E depois eu comecei a acompanhar não só a evolução da banda, como também o que ela fez no passado, né? E o The Cult, antes de ser The Cult, eles chamavam Southern Death Cult. E depois foi reduzido para Death Cult, e depois ficou acabou. The Cult. Porque eles queriam se desassociar porque eles eram uma banda de gótico, rock gótico, né? Só que os dois primeiros álbuns do The Cult é nessa pegada. Na altura... The Cure, mais ou menos, né? Tinha essa coisa da época do The Cure, do Sister of Mercy, do Jesus and Mary Chain, sei lá. Essas bandas que qualquer... a pegada, assim, para além dessa coisa meio... é ritmado
A guitarra, em vez de ser a guitarra de acorde, que nem é no hard rock, é uma guitarra mais dedilhada, com efeitos, com refrões mais cantaroláveis, mas sempre vocais chorados, né? ritmado, e sim uma coisa mais chorada a nível vocal. Então esse álbum Love, que é o segundo, o primeiro é o Dreamtime, esse aqui é o segundo, ainda tinha muito dessa coisa do rock gótico. E depois veio o Electric, né, que é esse que para mim é a marca registrada do The Cult, hard rock. Só que uns anos mais tarde eles resolveram fazer um disco diferentão, né? Eu, se não me engano, eles até chamaram um produtor aí fodão na altura e gravaram esse álbum, que é um álbum homônimo, The Cult. Só que eles fizeram um álbum retrô que lembra muito assim o The Doors. Essa pegada do rock dos anos 70, super simples. A guitarra não tem muita presença, você vê mais a secção rítmica mais à frente. E também a parte vocal assim muito mais densa. É bom, um álbum bom, apesar de se lembrar muito The Doors em algumas músicas com teclado. Apesar disso, não sei se foi propositado ou não, mas foi assim, eles estavam vinha do gótico, hard rock, e de repente eles fizeram um álbum dos anos 70 e todo nessa pegada, né? E depois voltaram pro hard rock. Então, da discografia do The Cult, eu acho esses dois álbuns meio extremos e que não representam a sonoridade que eles ficaram mais conhecidos, que é o hard rock, né? Eu acho que o vocalista, que é o Ian Astbury, ele nunca foi muito do hard rock. Ele sempre foi dessas coisas mais do gótico, umas coisas mais alternativas. E então, o guitarrista que era o cara do hard rock. Então, nesse álbum aqui, ele falou assim, ó... Agora é minha vez, deixa comigo. Mas The Cult é uma banda aí que eu, eventualmente, não é uma banda assim, de referência pra mim, mas sempre nos produziram bons álbuns. Teve seus momentos. Tá aí, dois álbuns bem diferentões dele. Tá aí, ó, mais uma solicitação do assinante respondida. E se você quiser, tiver dúvidas, manda pra gente aí, faz sua solicitação, algum tema, pode até um tema pro papo de colecionadores, se for alguma coisa mais extensa, ou falar de alguma coisa específica que a gente faz aí, sempre um comentário. E eu lembrei aqui, antes de terminar, lembrei uma curiosidade desse álbum. Depois que eles lançaram, na tour que eles fizeram desse álbum, veio pro Brasil. E depois do show do Brasil, eles... Acho que tem lá... Não sei o que acontece, mas depois acabaram... Eles voltaram depois, né? Mas não sei o que aconteceu aqui no Brasil, que eles resolveram dar uma... Vai caipirinha. Então aí, se pensar num tema interessante, quiser desafiar a gente, manda aqui nos comentários que a gente responde, tá? Valeu!